Olá, para você que está nos acompanhando aí nesse estudo bíblico, né? O estudo das alianças na Bíblia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e que você possa aprender mais ou relembrar, né, esses assuntos e que você possa também transferir a outras pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, dê o seu like e compartilhe também, né, com os seus amigos, seus contatos, porque assim você estará nos ajudando a espalhar o conhecimento, né, sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa é uma responsabilidade que nós temos como igreja aqui na Terra. E nós terminamos, né, na aula passada, onde estávamos falando sobre a aliança abraâmica e paramos bem no ponto em que íamos falar sobre o selo da aliança abraâmica. E a aliança abraâmica, ela foi chamada de aliança da circuncisão, porque seu selo era o ritual da circuncisão. Está lá em Gênesis 17, 11. Vamos ver a administração do ritual, né? Que consistia no corte ali da carne do prepúcio e envolvendo então derramamento de sangue. Você pode conferir isso em Gênesis 17, 9 a 11. E ali havia também a invocação, né, do nome da criança. Gênesis 21, 4. E a circuncisão era feita quando a criança tinha 8 dias de vida. Gênesis 17, 12. O significado do ritual da circuncisão era a evidência ou sinal exterior do compromisso interior, né, com os termos da aliança, né, com os termos que Deus estava colocando ali para que eles seguissem. Só pela obediência à circuncisão, né, a semente de Abraão podia entrar em relacionamento de aliança com Deus e desfrutar das suas promessas. Então, quem coloca os termos é Deus. O homem, o ser humano, obedece, literalmente, e assim ele tem acesso ao relacionamento com Deus e às suas bênçãos. Preste bem atenção nisso, porque em todas as alianças é assim. A importância do ritual da circuncisão era tão importante para Deus que ele procurou matar Moisés pela falha em levar sua família a entrar num relacionamento de aliança com Deus pela circuncisão. Né? Moisés tinha filhos e estava ali, né, titubeando para circuncidar os seus filhos. E sem a circuncisão deles, Moisés não poderia libertar o povo de Deus, Israel, na base da aliança abraâmica, quando a sua própria família não tinha o selo da aliança. Você pode ver em vários textos de Êxodo, né? 2, 23 a 26, e aí a apostila vai trazer todos os textos para você. A circuncisão como selo era tão
tão importante que nenhum israelita ou estrangeiro podia participar da Páscoa sem esse sinal de aliança. Veja, quando Deus fala, não se questiona. O cumprimento do ritual, apesar da aliança abraâmica focar o aspecto externo, né, da circuncisão, a nova aliança, que é a qual nós estamos, né, vivendo, na qual, aliás, nós estamos vivendo, foca as aplicações internas. Até os profetas falaram sobre essa realidade interna recomendada, porque não basta você fazer um ato externo se aqui dentro não há fé nele, né? Não há realmente um senso de que é o melhor para nós, já que Deus colocou assim. O selo da aliança abraâmica foi cumprido em Jesus Cristo quando ele era bebê, né? Então, ele foi aí circuncidado ao 8º dia e ali seu nome foi invocado, né? O nome Jesus, o Cristo, que significa, e Jesus significa, ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Cristo, no grego, Messias ou Mashiach, no hebraico, significando o ungido. E isto aponta para a sua exaltação. E também no seu batismo, já ali no Rio Jordão, né? Quando ele estava na água, imerso na água, apontando para a sua morte. Quando ele sai da água, isso aponta para a sua ressurreição. E realmente, né, Jesus cumpriu à risca tudo aquilo que estava predito, né, para ele. Em sua experiência no Calvário, sua crucificação aí representa o corte, né? O corpo partido, ferido e o sangue vertido. Então, o corpo de Jesus foi ferido e sangrou, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lembra que Deus instituiu isso lá no início, né? Por isso, os sacrifícios de animais. Os animais eram cortados para que sangrassem, e o sangue era aspergido ali no Santo dos Santos, né? E sobre a arca, para que o pecado do povo fosse perdoado. Só que em Jesus isso tudo se consumou, porque ele derramou o seu próprio sangue inocente, porque ele não tinha pecado. Sua ressurreição, né, a morte não pôde detê-lo, e sua exaltação, porque quando ele ressurge dentre os mortos, ele dá entrada lá no céu e é recebido com grande glória, né? E se assenta no trono à destra do Pai. O selo cumprido no cristão, nós vimos em Jesus, agora vamos ver em nós, né? Nós, quando ouvimos a mensagem da salvação em Cristo Jesus, nós cremos. Crer é algo que vem lá de dentro, tá? Vem lá do nosso coração ou nosso espírito. E quando nós confessamos Jesus, o nosso espírito sofre ali um corte. O pecado é retirado, é removido, né? E ali
a vida de Deus é enxertada, a sua santidade, a sua essência. Então o nosso espírito que estava morto revive. E agora, para expressar a vida do Senhor Jesus Cristo em nós e através de nós. Então, isso acontece em nosso espírito. A partir daí, nós vamos tomando conhecimento dos termos da nova aliança. E uma parte diz que nós devemos nos batizar nas águas. Isso é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, para o seu corpo, para a igreja aqui na terra. Então, todos nós passamos pelo batismo nas águas. E quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos declarando, afirmando, quando entramos na água, que morremos com Cristo. Quando ele morreu na cruz, na verdade, eu estava morrendo nele, porque eu sim nasci em pecado, ele não. Quando eu saí das águas, eu estava afirmando e continuo afirmando que ressurgi em Cristo para viver uma nova vida, uma nova realidade de vida com Ele, por Ele, nele, ok? Através da graça que vem dele. Então, isso são termos da aliança que todo cristão tem que obedecer. Não é questionável, ok? E a nova aliança não há corte exterior, né, no corpo, não tem isso. O corte da nova aliança é no espírito. É ali que nós somos realmente marcados com o DNA de Deus. Só traz o DNA de Deus em seu espírito aquele que confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal. Coisa linda, né? Você veja como as alianças vão evoluindo, elas vão crescendo, se aprofundando, né, na revelação do plano redentor de Deus para a humanidade. E aí, então, nós podemos viver uma nova qualidade de vida e agora expressando essa nova natureza em nós. O selo da circuncisão da aliança abraâmica foi cumprido na nova aliança, mas de uma forma espiritual, não literal, porque a circuncisão agora é do coração, ou seja, do espírito recriado. Resumindo, a promessa geral da aliança abraâmica sobre a semente do Messias, nascido de mulher, a qual foi prometida a linhagem de Sem, sob ali a aliança noética, aprofundou-se ainda mais em Abraão, que se tornaria o pai da nação escolhida, a nação de Israel, através de quem, ou desta nação, viria o Messias. Com a mais abrangente, né, de todas as alianças do Antigo Testamento, aí implícito ou explicitamente inclui em si todas as alianças anteriores e aquelas que viriam depois. Seu cumprimento final está na nova aliança através de Cristo e sua igreja, conforme está em Gálatas 3. Agora vamos para a
quinta aliança, a aliança mosaica. A aliança mosaica, ela foi feita com a nação escolhida de Israel depois do êxodo ali ao pé do Sinai, do Monte Sinai. Foi feita para servir de aio. O que quer dizer aio? Responsável pela educação. Nos tempos antigos, não havia escolas, construídas e tudo mais. Então, o ensino era passado pelos aios, por estas pessoas escolhidas pelos senhores de família, e geralmente só os nobres tinham isso. O povo mesmo não era alfabetizado, e ali então o aio é que ensinava às crianças todas as ciências, o conhecimento da época, a fim de trazer Israel a Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Então veja, Deus nos ensina através das alianças. Por isso esse ensino é gradual, vai crescendo, ele vai se revelando, ele vai se abrindo, se descortinando diante dos nossos olhos, do nosso entendimento, ok? E vamos ver aí, a aliança mosaica é a mais complicada e mais difícil de todas as alianças para ser interpretada. O elaborado das palavras da aliança, os detalhes intrincados dos sacrifícios, o sacerdócio, o santuário e o completo governo da vida nacional do povo de Israel através dos sábados, dos shabates e festivais religiosos a tornam a mais completa expressão de uma aliança nas Escrituras ou na Bíblia. Suas explícitas formas externas, quando corretamente interpretadas, tudo aquilo que o povo tinha que fazer externamente, literalmente, em obediência, ilustram os mais implícitos elementos das outras alianças. Portanto, tanto na igreja primitiva quanto hoje, muita confusão tem se levantado sobre os propósitos desta aliança e seu relacionamento com as outras alianças. Isto está ilustrado em Atos 15 e na carta aos Gálatas e aos cristãos hebreus também. Por que esta aliança foi dada? Algumas perguntas. Anulou a aliança abraâmica? Como a nova aliança a afeta? Está em efeito hoje? Como estas questões são respondidas, tem grandes implicações teológicas e escatológicas. Com quem foi feita a aliança mosaica? A aliança mosaica foi feita estritamente com a nação escolhida de Israel. Agora, não é um homem, uma pessoa, mas é a nação toda. Vamos ler Êxodo 24, 7 e 8. Depois, Moisés pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo,
e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Quando a aliança mosaica foi dada, 430 anos depois da aliança abraâmica, conforme está lá em Gênesis 3, 14 a 18. Foi dada a Israel no deserto depois da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Antes desse tempo não estava em operação, mas foi precedida por outras alianças de graça e fé. Por que a aliança mosaica foi feita? Então, aqui agora nós vamos ter aí 2 itens. Primeiro, para colocar a nação de Israel em prova. Já que a aliança é com a nação agora, então toda a nação só passará pelo teste. Como vimos que em todas as alianças anteriores sempre houve o teste, ok? Como a semente de Abraão estava se multiplicando e se tornando uma nação dentro da nação do Egito, de acordo com a promessa de fertilidade, fecundidade, multiplicação, frutificação, como Deus havia dito, eles se esqueceram do Senhor e adoraram os ídolos do Egito. Eles falharam em manter o seu relacionamento de aliança com o Senhor e estavam em cativeiro, né? Estavam ali já no Egito agora como escravos. Vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 1, versos 7 a 12. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, e ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles, sobre os hebreus, feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Êxodos, capítulo ali 1 até o capítulo 4, registra o nascimento e chamado de Moisés, que levaria Israel a voltar-se para Deus e a serem libertos da escravidão egípcia. Essa libertação foi baseada na aliança de graça e fé feita com seus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Lembrando a aliança, Deus mostrou-se um Deus que guarda a aliança, ao revelar seu nome de aliança para Moisés, além de prometer levar Israel à terra da aliança. Vamos ver Êxodo 2, versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então, Deus concede poderes a Moisés. Deus deu até sinais a Moisés para operar de tal maneira que Israel cresce nas promessas da aliança. Aí vamos para Êxodo 4, de 1 a 5. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão, ou seja, uma vara. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão, ou a vara, virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Quando eles vissem o sinal, eles haveriam de crer. Apesar disso, Deus procurou matar Moisés por falhar em manter o selo da aliança abraâmica, da circuncisão em sua família, em seus filhos. Ele não poderia libertar Israel na base da aliança que sua família não estava guardando. Êxodo 4, 24 a 26, lemos: apesar disso, estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora, esposa dele, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés, ou seja, jogou aos pés de Moisés e disse: sem dúvida, disse a Moisés, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. Né? E Êxodo 5, nós vamos ver aí o registro das 10 pragas de julgamento sobre o Egito e a miraculosa preservação e libertação de Israel em conexão com a festa da Páscoa. Tudo isso foi em cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Na base da graça e através da sua fé e obediência, Israel experimentou os benefícios, as bênçãos da aliança abraâmica na sua libertação do Egito. A renovação da aliança abraâmica trouxe à nação mais prova. Não tinha acabado os testes ainda. Deus tirou-os do Egito, levando-os ao deserto.
a fim de prová-los quanto ao que estava em seus corações. Deus queria que viesse à tona o que estava lá dentro deles. Deuteronômio 8, 2 e 3 diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Isso olhando para trás, né? Já lá na frente. Entre o Egito e o Sinai, Deus deu-lhes 4 testes de fé e obediência, e em cada um deles eles falharam. Vejamos. Primeiro teste. Eles falharam no teste do Mar Vermelho. Nós vamos ler a palavra de Deus, porque ela explica, responde tudo, né? Êxodo 14, 10 a 14. E chegando Faraó, veja, eles haviam saído do Egito, Faraó disse que podiam ir, mas depois que eles saíram, o exército de Faraó vem perseguindo, né? Para tomá-los e trazer de volta para a escravidão do Egito. E agora eles estão tendo atrás o exército de Faraó e à frente o Mar Vermelho. Fugir para onde? E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, o líder: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Dureza ser líder, né? E no verso 31 lemos: e Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor em Moisés, seu servo. Por quanto tempo? Vejamos. Vocês sabem o que aconteceu, né? Deus deu ordem: marche! Marche, vá em frente, entre nesse mar. E Moisés e o povo temeroso, mas seguiu o líder. O líder sempre vai na frente, né? Destemido. E quando ele botou o pé na água, o mar se abriu e formou um caminho para os levar até o outro lado. Só que o exército egípcio também entrou ali, né, para dentro do mar. Mas o povo, quando acabou de sair do outro lado, as águas se fecharam
sobre o exército e todos pereceram. Um único ato de Deus. É em Deus que nós precisamos confiar. Amém? Que Deus possa te abençoar. E na próxima vamos falar dos outros testes.